sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho aí 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos dar sequência aqui ao livro de Reis primeiro, né? Adonias pede indulto, porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se e pegou uma das pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiro e fizeram descer do altar. Então veio ele e se prostrou perante o rei Salomão, e este lhe disse: vai à tua casa. Davi dá instrução a Salomão e morre. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e seus mandamentos, e seus juízos, o seu testemunho, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o teu caminho para andarem perante a minha face, fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter, os quais matou em tempo de paz. Vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e a sandália nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que suas cãs desçam a sepultura em paz. Porém, os filhos de Barzilai, o Giadito, usara benevolência, estão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houve comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Abisalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, e Baurim, que se maldizem com dura maldição no dia em que ia amar a mim. Porém ele saiu ao encontrar comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem prudente, bem saberás que lhes fará fazer para as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais. Foi sepultada a cidade de Davi. Foi o tempo de Davi, que reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Morte de Adonias. Então veio Adonias, filho de Agite, a Bet-sabá, mãe de Salomão, disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Acrescentou uma palavra, tendo de dizer a ela: fala, disse, pois ele: bem sabes que o reino era meu. Todo Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque o Senhor ele recebeu. Agora um só pedido te faço, não o rejeiteis.
Ela lhe disse: Fala. Ele disse: Peço que fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dê por mulher Abisag, sunamita. Respondeu Bete-Seba, que bem eu falarei de ti ao rei, pois sou Bete-Seba ter com o rei Salomão, para falar por Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela, inclinou diante dela, então se sentou no trono, mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se sentou à sua mão direita. Então disse ela: Só um pequeno pedido te faço, não o rejeiteis. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, por que tu recusarei? Ela desse Abisag, a Sunamita, a Adonias teu irmão por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua mãe: Por que pedes Abisag, a Sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque o meu irmão maior para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver. Se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois não, certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, me edificou a casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, ficou para as filhas de Joaida, o qual arremeteu contra ele, de sorte que ele morreu. Expulso o sacerdote Abiatar. E Abiatar, sacerdote, disse ao rei: Vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte, porém não matarei hoje, por enquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Expulsou, pois, Salomão a Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Morte de Joabe. Chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo Adonias, ainda que se não desviara, seguindo Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Enviou, pois, Salomão Benaia, filho de Joaida, dizendo: Vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei: Sai daí. Ele respondeu: Não morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: Faze como este te disse. Arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim a casa de meu pai. A culpa do sangue de Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse isto. Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter,
comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, sua casa, seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. Subiu Benaia, filho de Joaida, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército Abenaia, filho de Joaida, em seu lugar de Abiatar, a Zodaque por sacerdote. Morte de Simei. Depois mandou o rei chamar Simei e lhe disse: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita daí, não saias, nem para uma parte nem para outra, porque há de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, ficarás sabendo que serás morto. Seu sangue cairá então sobre tua cabeça. Simei disse o rei: Boa é essa palavra, é palavra, como disse o rei, meu senhor, assim fará teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispõe, abordou o seu jumento e foi a Gate ter com Aquis em busca de seus escravos, e trouxe a Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado que Simei de Jerusalém fora a Gate, já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: Não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não protestei, dizendo: No dia em que saíres para uma outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disseste: Boa é essa palavra que ouvi, porque, pois não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes toda a maldade que teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeter-se contra ele, a sorte que morreu. Assim ficou o reino sob o domínio de Salomão. Salomão casa com filha de Faraó. Salomão apresentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa em nome do Senhor. Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos, queimava incenso. Foi o rei Gibeão para lá sacrificar, porque era alto maior, ofereceu 1000 holocaustos. Samuel naquele altar em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão.